Livro dos Espíritos, capítulo 8, Emancipação da Alma. Sonambulismo. Questão 425. O sonambulismo natural tem relação com os sonhos? Como se pode explicá-lo? É uma independência da alma, mais completa que no sonho, e então suas faculdades estão mais desenvolvidas. Ela tem percepções que não tem no sonho, que é um estado de sonambulismo imperfeito. No sonambulismo, o espírito é inteiramente ele mesmo. Os órgãos materiais, estando de alguma forma em catalepsia, não recebe mais as impressões exteriores. Este estado se manifesta sobretudo durante o sono. É o momento em que o espírito pode deixar provisoriamente o corpo, estando este entregue ao repouso indispensável à matéria. Quando os fatos do sonambulismo se produzem, é que o espírito, preocupado por uma coisa ou por outra, se entrega a uma ação qualquer que necessita do uso do corpo, do qual se serve, então, de um modo análogo ao emprego que faz de uma mesa ou de outros objetos materiais nos fenômenos de manifestação física ou mesmo de vossa mão daqueles das comunicações escritas. Nos sonhos de que se tem consciência, os órgãos, aí compreendido os da memória, começam a despertar. Estes recebem, independentemente, as impressões produzidas pelos objetos ou pelas causas exteriores e as comunicam ao espírito que, ele mesmo, então, em repouso, dela não percebe senão sensações confusas e, frequentemente, sem nexo e sem alguma razão de ver aparente, misturadas que são de vaga lembrança, seja dessa existência, seja de existências anteriores. É fácil, então, compreender por que os sonâmbulos não têm nenhuma lembrança e por que os sonhos, dos quais se conserva a memória, não têm, o mais frequentemente, nenhum sentido. Eu disse o mais frequentemente, porque ocorre que eles são a consequência de uma lembrança precisa de acontecimentos de uma vida anterior e, algumas vezes, mesmo uma espécie de intuição do futuro. Questão 426. Sonambulismo chamado magnético tem relação com o sonambulismo natural? É a mesma coisa, se não for provocado. Questão 427. Qual é a natureza do agente chamado fluido magnético? Fluido vital, eletricidade animal, que são modificações do fluido universal. Questão 428. Qual é a causa da clarevidência sonambúlica? Já o dissemos, é a alma que vê. Questão 429. Por que o sonâmbulo pode ver através dos corpos opacos? Não há corpos opacos senão para vossos órgãos grosseiros. Não vos dissemos que, para o espírito, a matéria não é obstáculo, pois atravessa livremente? Frequentemente, ele vos diz que ver pela fronte, pelo joelho, etc., porque vós, inteiramente na matéria, não compreendeis que posso ver sem o socorro dos órgãos. Ele mesmo, pelo desejo que tendes, crê ter necessidade dos seus órgãos, mas, se vós os deixais livre,
compreenderia que ver por todas as partes do seu corpo, ou melhor dizendo, é pelo exterior do seu corpo que ele vê. Questão 430. Uma vez que a clarevidência do sonâmbulo é a de sua alma, de seu espírito, por que ele não vê tudo e por que se engana com frequência? Primeiramente, não é dado aos espíritos imperfeitos tudo ver e tudo conhecer. Sabes bem que eles participam ainda dos vossos erros e dos vossos preconceitos. Aliás, quando estão ligados à matéria, não gozam de todas as suas faculdades de espírito. Deus deu ao homem essa faculdade num fim útil e sério, e não para aprender o que não deve saber. Eis porque os sonâmbulos não podem dizer tudo. Questão 431. Qual é a origem das ideias inatas do sonâmbulo e como ele pode falar com exatidão de coisas que ignora no estado de vigília, que estão mesmo acima de sua capacidade intelectual? Ocorre que o sonâmbulo possui mais conhecimentos do que lhe supões, apenas eles dormitam, porque seu envoltório é muito imperfeito para que possa se lembrar. Mas, em definitivo, que é ele? Como nós, espírito que está encarnado na matéria para cumprir sua missão, e o estado em que entra o desperta dessa letargia. Nós te dissemos com frequência que revivemos várias vezes. É esta mudança que o faz perder materialmente aquilo que pôde aprender em uma existência precedente. Entretanto, no estado a que tu chamas crise, ele se lembra, mas nem sempre de maneira completa. Ele sabe, mas não poderia dizer de onde sabe, nem porque possui esses conhecimentos. Passado a crise, toda lembrança se apaga e ele entra na obscuridade. Questão 432. Como explicar a visão à distância em certos sonâmbulos? A alma não se transporta durante o sono. É a mesma coisa no sonambulismo. Questão 433. O desenvolvimento menor ou maior da clarevidência sonambúlica se prende à organização física ou à natureza do espírito encarnado? A uma e a outra. Há disposições físicas que permitem ao espírito se desprender mais ou menos facilmente da matéria. Questão 434. As faculdades de que goza o sonâmbulo são as mesmas do espírito depois da morte? Até um certo ponto, porque é preciso ter em conta a influência da matéria a qual está ainda ligado. Questão 435. O sonâmbulo pode ver os outros espíritos? A maioria os vê muito bem. Isso depende do grau e da natureza de sua lucidez. Todavia, algumas vezes não percebem tudo de início e os tomam por seres corpóreos. Isso ocorre, sobretudo, àqueles que não têm nenhum conhecimento do espiritismo. Eles não compreendem ainda a essência dos espíritos. Isso os espanta, e é por essa razão que acreditam ver os vivos. Questão 436. O sonâmbulo que vê a distância, vê do ponto onde está seu corpo ou daquele onde está sua alma?
Por que essa pergunta? Uma vez que é a alma que vê e não o corpo. Questão 437. Uma vez que é a alma que se transporta, como o sonâmbulo pode experimentar em seu corpo as sensações de calor ou de frio do lugar onde se encontra sua alma e que está algumas vezes muito longe do seu corpo? A alma não deixa inteiramente o corpo. Ela a ele está sempre ligada pelo laço que a une a ele. É esse laço que é o condutor das sensações. Quando duas pessoas se correspondem de uma cidade a outra pela eletricidade, é a eletricidade que é o laço entre seus pensamentos. É por isso que se comunicam como se estivesse uma ao lado da outra. Questão 438. O uso que um sonâmbulo faz de sua faculdade influi sobre o estado de seu espírito depois da morte? Muito, como o uso bom ou mau de todas as faculdades que Deus deu ao homem.